tecnologias ligadas à informação e comunicação para as atividades relacionadas à distância, que tem a ver com os diversos níveis de complexidade do sistema. Então, um processo educativo importante para se trabalhar desde a atenção básica até a alta complexidade, do ponto de vista da interação dos profissionais de saúde e favorecer a formação permanente desses profissionais que estão na base do sistema. Né? Também a tecnologia da informação, que é ligada à questão da linguagem digital, do ponto de vista da informação, comunicação, interação e aprendizagem de acordo com Monteiro. E aí, dentro desse processo, a telesaúde, ela traz alguns serviços importantes, e aqui em Alagoas a gente priorizou o serviço da teleconsultoria, nesse primeiro momento de implantação, mas um dos serviços importantes que estão ligados à proposta é a teleconsultoria, a telediagnóstico, a segunda opinião formativa e a teleeducação, que nós priorizamos inicialmente as teleconsultorias para favorecer o processo ensino-aprendizagem a nível de municípios que estivessem em situações, em populações mais distantes e que a gente pudesse estar favorecendo esse trabalho e dando a eles a oportunidade de reciclagem, de contar com o apoio de teleconsultores nas duas sedes de macro-regiões, Maceió e Arapiraca. E aí a gente priorizou com o apoio do Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Sul, que nos deu um apoio maravilhoso no todo o processo de implantação, o Núcleo de Telesaúde aqui da Universidade Federal de Alagoas, na pessoa da professora Rosário Mota, e com o apoio também do Núcleo de Telesaúde, que iniciou com o processo de implantação e que está aí, né, dando os passos, que é o da Universidade Estadual de Saúde. Então, com o apoio desses três núcleos, a gente conseguiu estar implantando os primeiros serviços no estado de Alagoas. Então, o objetivo desse estudo foi exatamente avaliar a implantação do programa de telesaúde na atenção básica, dentro da segunda macro-região, considerando os objetivos específicos, que seria mapear a demanda solicitada pelos profissionais de saúde da família, ou seja, procurar as necessidades de consulta realizada por esses profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, considerando que esse grupo todo ele foi capacitado pelos núcleos de telesaúde, principalmente pelo núcleo do Rio Grande do Sul, descrever os indicadores de estrutura e de processo do programa de telesaúde da segunda macro-região. Então, a gente queria ver como é que estava a estrutura, quantos municípios receberam equipamentos, quais que tinham as condições necessárias para desenvolver o projeto, identificar como se dá o acesso às teleconsultorias disponibilizadas pelo núcleo da segunda macro-região, e para isso, a gente contou com uma metodologia de trabalho, desenvolvendo através de uma pesquisa transversal que aconteceu em novembro de 2012 a outubro de 2013. Uma pesquisa descritiva e cunho quantitativo. Foi feito um estudo através da análise de relatórios da telesaúde da segunda macro-região, disponíveis no núcleo de telesaúde de Arapiraca e do Estado, e indicadores de estrutura e processo que a gente foi mapeando para esse período estudado, um ano de estudo. A tabulação e análise através do Microsoft Excel 2010. E, do ponto de vista da estrutura, a gente analisou a conectividade, os municípios que possuíam, que tinham condição, né, de estabelecer esse contato, o número de pontos de telesaúde que foram implantados, o número de equipes por ponto, o número de profissionais dos municípios que estavam inseridos nas equipes de saúde da família e que, portanto, foram capacitados, e como se deu a quantidade, né, o percentual de capacitação desses profissionais. Do ponto de vista do processo de trabalho, de fato, a gente quis avaliar a solicitação por município, por equipe, a solicitação por ponto, por profissional e do ponto de vista das webconferências.
Então, o que a gente teve de resultados nesse estudo? Tivemos a implantação de 163 pontos em 47 municípios, o que contemplou 296 equipes de programa de saúde da família. Lembrando que o município de Arapiraca é sede da segunda macro-região. Ele, na verdade, o estado de Alagoas está dividido em duas grandes macro-regiões, que é Maceió e Arapiraca, e ao todo nós temos 102 municípios. Dos 102 municípios, a gente trabalhou com 48 municípios na região de Arapiraca, que compõe exatamente a região do Agreste e a região do Sertão. 84% desses municípios eles foram informatizados através dos recursos que o núcleo recebeu. 35% eles fizeram conectividade durante esse período e as principais teleconsultorias elas foram realizadas pela medicina, enfermagem e odontologia, mas também com um número expressivo de teleconsultorias realizadas pelo agente comunitário de saúde. Então, aqui está a distribuição das equipes na segunda macro-região de saúde, onde a gente observa aqui em verdinho são os pontos de telesaúde distribuídos em todos os municípios, que vai de Arapiraca até Água Branca, Santana, Olho d'Água do Casado, Olho d'Água das Flores, Pão de Açúcar, enfim, toda aquela região do Sertão e a região aqui próxima à Arapiraca do Agreste. E em vermelhinho é o número de equipes de saúde da família, e a gente sempre observa que tem mais equipes de saúde da família do que o número de pontos disponíveis. No entanto, esses pontos disponíveis eles ficavam sempre numa referência de saúde da família, onde os profissionais, no final da tarde, ou sempre que precisam, eles recorrem a esses pontos para solicitar apoio do núcleo de Arapiraca. E a fonte disso aqui são os relatórios de telesaúde e da população estadual. Também a gente traz aqui alguns indicadores de estrutura do programa na segunda macro-região, durante esse período do estudo, onde a gente observa que os indicadores ligados às equipes versus pontos, a gente tem uma proporção de uma equipe contra 88 por ponto de telesaúde. Do ponto de vista dos profissionais, a gente teve 11 pontos profissionais por ponto. Então, a cada, em média, 11, 12 profissionais poderiam acessar um ponto de telesaúde. E do ponto de vista das capacitações das equipes, foram realizadas capacitações a 47 profissionais desses diversos pontos da segunda macro-região. Se a gente for pensar do ponto de vista das teleconsultorias por município solicitando, o que é que a gente observa no recorte que a gente fez para os municípios de Arapiraca, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, que foram os primeiros a serem implantados os pontos de telesaúde. Então, no total, nós tivemos 50 solicitações de teleconsultorias, e dessas, o número maior ficou em Arapiraca, na sede de Arapiraca, no município, onde tem um número grande de equipes de saúde da família, e a gente percebe que foi de lá que surgiram o maior interesse pela telesaúde, o que equivale a 66% do total de teleconsultorias realizadas pelos municípios, em uma média de 2,75 por mês. Olho d'Água das Flores foram 14, o que equivale a 28%, e Palmeira dos Índios, 6% do total das 50 solicitações, E quando a gente pensa do ponto de vista da referência de vários estudos que ocorrem no Brasil, se percebe que para a telesaúde da rede na atenção básica se prevê uma média de 2 teleconsultorias por profissionais mês. Então, se a gente for analisar por esse lado, o município de Arapiraca atingiu um pouco mais do que a média, de acordo com os estudos que a gente tem acompanhado a nível de país. Do ponto de vista da solicitação das teleconsultorias por categoria profissional, a gente observou também que o maior número de solicitação foi exatamente pelos agentes comunitários de saúde.
Então, a gente teve 56% de solicitação por eles, 2% de solicitação pelo assistente social, ele não faz parte da equipe mínima da estratégia de saúde da família, mas tem esses profissionais nas unidades de saúde, eles sentiram necessidade, né, de buscar esse núcleo, 2% por odontólogo, 18% pelo profissional médico e tivemos 22% de solicitação pelo profissional enfermeiro. Então, a gente também observa em estudos de Castro, né, que ele demonstra na experiência do telesaúde no Rio Grande do Sul, que foi o núcleo que nos deu maior suporte em todo o período de implantação, passou praticamente um ano acompanhando essa implantação aqui no estado de Alagoas. Estudos de filho, ele coloca que a cada 2 teleconsultorias que são solicitadas pelo profissional médico, se evita um encaminhamento de paciente para os níveis de complexidade mais complexos. Então, a gente percebe que é importantíssimo a resolutividade na atenção primária. Então, à medida que os profissionais médicos se aproximem dessa ferramenta, ela vai dar a eles uma condição de resolutividade maior no nível local. E vai evitar que esse paciente ele venha para níveis de complexidade maior, perambulando pelo Estado, né, em busca de um atendimento, quando, de repente, por uma teleconsultoria, ele poderia dar uma assistência de maior qualidade a esse paciente na ponta, dando a ele, de fato, a garantia do cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde, principalmente do ponto de vista da descentralização da atenção básica e da regionalização desses serviços. Então, quanto mais próximo da população a atenção à saúde, melhor para o paciente e melhor para a estrutura da gestão do SUS. Né? E aí a gente traz com um pouco de conclusão desses estudos que os resultados eles evidenciaram que o processo de implantação da telesaúde no estado de Alagoas ainda é muito incipiente, e isso acontece a nível mesmo de país, quando a gente olha outros estudos nessa linha, e de fato não é tão rápido, porque a própria cultura dos profissionais de utilizar a ferramenta de telecomunicação ainda é muito frágil nesse país. A gente precisa muito trabalhar com essa cultura, e a gente observou, na verdade, o primeiro ano de implantação da plataforma. A implantação do ponto de telesaúde foi outra conclusão que a gente teve nesse estudo. Ele não garante a manutenção da funcionalidade permanente do mesmo, porque é preciso estar atualizando esse ponto, analisando a questão de redes, capacitando os profissionais, dando a esses profissionais toda uma ferramenta para que ele possa estar utilizando frequentemente esse ponto de forma acessível do Estado, e também que a gente tenha um núcleo de apoio com teleconsultores preparados. Não adianta ter só o ponto de telesaúde. Eu preciso ter toda uma rede de atenção a essas tecnologias preparadas para acolher as necessidades dos profissionais que estão espalhados em todos os municípios desse estado. Considerando as limitações próprias do território brasileiro, né, e a dificuldade que é inerente às regiões, do ponto de vista do difícil acesso, para a utilização das ferramentas de telesaúde, tecnologia para a informação e comunicação de uma forma geral, a gente considera que o processo de implantação de telesaúde nesse estado e nesse país, ele é um grande desafio. Né? Eu acredito que é um dos maiores desafios que a gestão pode ter, e que tem avançado bastante, né, com os processos pela Fundação Oswaldo Cruz, né, pelas universidades abertas do SUS, exemplo da UNASUS e outras instituições que estão trabalhando muito com esse tipo de ferramenta para exatamente facilitar a aproximação ao objeto de trabalho maior do profissional e garantir a resolutividade de fato da atenção. Então, essas limitações, elas são um desafio para a gente, para tentar implantando a proposta da telesaúde. Né? A gente traz aqui algumas referências que a gente buscou para esse estudo e dizer que desse estudo, fruto da pesquisa para o SUS pela FAPEAL,
a gente conseguiu submeter um artigo aprovado no periódico de ciência da informação em revista, que trata, né, com mais amplitude esse trabalho. Trabalhos de conclusão de curso, a gente conseguiu trabalhar com 2 estudantes, resultado disso aí, apresentações em congresso e projeto PRODIC, da área de iniciação científica da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, de Alagoas. Então, é um pouco isso, e a gente deixa os agradecimentos para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde, que acolheu esse projeto, junto à SAPEAL, onde nós apresentamos, né, para pesquisa junto ao PPSUS, CNPq, Núcleo de Telesaúde do Estado de Alagoas, junto à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde, pela oportunidade de estar fazendo esse primeiro estudo de implantação da proposta de telesaúde. Com certeza a gente espera ampliar um pouco mais esse locus de compreensão e está podendo fazer um estudo mais apropriado na primeira macro-região também, para ver como é que foi o avanço disso aí, e a partir de 2012, 2013, o que é que se avançou mais na segunda macro do Estado de Alagoas. Então, era um pouco isso, a gente agradece e fica para a discussão no grupo aqui. Obrigada. Bom, a gente agora abre para as perguntas. Quem tiver perguntas pode colocar a aba de bate-papo. Eu vou só fazer um comentário, para a gente já começar um pouco dessas discussões. Mas muita gente ainda enfrenta um problema muito grande. A gente tinha esse panorama em 2013, que foi um panorama que eu considero que foi muito positivo, porque Arapiraca, à época desse processo, ela se tornou referência no país. E isso é muito interessante. Alagoas, a gente pode dizer que entrou definitivamente no mapa das teleconsultorias a partir desse instante de implantação desse grande projeto lá em Arapiraca. Infelizmente, a gente teve uma ascensão e depois a gente teve uma certa queda de produtividade e de uso, e hoje, realmente, eu não sei a quantas anda efetivamente na segunda macro-região. Espero que tenha crescido muito mais. Mas a gente ainda tem um problema muito grande no que diz respeito ao uso das plataformas para as teleconsultorias e um problema muito grande no que se refere à questão da conectividade. Então, são problemas bem pontuais e que precisam ser resolvidos para que a gente possa realmente efetivar a telesaúde com foco voltado para as teleconsultorias aqui no Estado, porque no que diz respeito à teleeducação, a gente já tem de forma bem interessante, por exemplo, os ciclos de webconferências são ciclos que promovem essa teleeducação. A participação nos SIGs da Rede RUT também tem essa vertente aí da teleeducação, mas no que diz respeito à teleconsultoria mesmo, o Estado ele ainda precisa avançar muito. Eu digo aqui no Hospital Universitário também a gente está começando, engateando nesse processo, porque a gente está também na dependência de algumas ações estratégicas junto à CESAL também. Então, muitas vezes a gente trava. Mas, por aquilo que você viu na sua pesquisa, a gente tem, para além desses problemas aí que eu mencionei, a gente tem problema de adesão das equipes. Então, professora Rosaline, a gente acompanhou de perto, né, o processo de implantação, né? Você foi uma pessoa super importante nesse processo de implantação dos primeiros núcleos de telesaúde no Estado.
não é uma tarefa simples e, de fato, não deve estar sempre para quem está tocando nesse momento, porque até onde a gente acompanhou o financiamento para a implantação do projeto, ele se deu naquela época, né? E até agora a gente não está acompanhando como está se dando o processo de financiamento para a manutenção dos pontos de telesaúde, né? E foi o que a gente colocou, que é um dos grandes desafios. Não basta apenas implantar o ponto de telesaúde, a gente precisa estar fazendo todo um trabalho de cultura mesmo, junto às equipes, porque desde a época da implantação, que já existia uma dificuldade muito grande das equipes de saúde aderirem a essa ferramenta, né? Tanto do ponto de vista do desconhecimento dessa prática, da importância dela, e até isso fazer parte de uma proposta de Estado, e não de uma proposta só do governo, né? É o que a gente coloca muito, né? A diferença de políticas de governo e políticas de Estado. Então, o que é que precisa vir para ficar? E o que é que precisa estar aí só para compor um momento distante de um período de governo? Então, a gente acredita que a telesaúde precisa ser uma política de Estado, né? Uma coisa que, de fato, ele venha para ficar, porque é uma forma de comunicação rápida, de trabalho para evitar os encaminhamentos desnecessários para os demais níveis de complexidade dessa rede. Eu acho que também é super importante para fortalecer as redes de atenção à saúde, né? A rede CEPOM, a rede psicossocial, a rede da pessoa portadora de deficiência, a rede de urgência e emergência. Então, todo esse trabalho que é feito na implantação dessas redes, a gente poderia estar utilizando essa ferramenta da telesaúde e vender um pouco para garantir um maior conhecimento, uma maior preparação desses profissionais que em alguns momentos até desconhece como é que funciona essa referência do SUS nesse estado e nesse país, né? Quantos pacientes que são recebidos nos serviços com deficiências, né, com deformidades ou com outras necessidades, ele precisa recorrer a um tratamento fora do domicílio ou alguma outra referência que o profissional que está lá desconhece totalmente a funcionalidade e a organização dessa rede. Então, a gente tem, né, como utilizar esses momentos através do que você colocou muito bem da própria teleeducação, que já é uma rotina, tanto no núcleo daqui, como é também uma proposta do núcleo estadual, que nós implantamos isso e deixamos algumas coisas dentro do núcleo para se dar continuidade. Então, isso são ferramentas que, de fato, iam potencializar e muito a resolutividade dos profissionais na rede de saúde. Isso é uma rede básica. Quando a gente coloca que pelo menos 85% dos problemas deveriam ser resolvidos na atenção básica de saúde, como é que se resolve 85% dos problemas, das situações, problemas que eles chegam, se a gente não dá minimamente uma estrutura de funcionalidade, não apenas do ponto de vista da assistência à saúde, mas do ponto de vista da prevenção, da promoção, de todas as ações que contemplam toda essa rede de atenção à saúde dentro do SUS. Então, é uma ferramenta que precisa ser olhada com carinho. Acho que o primeiro passo foi dado. Como você colocou também aí muito bem, foi um avanço muito grande. Arapiraca foi referência, sim. Né? A gente teve a Maria Luísa, que coordenou todo esse processo de implantação, junto com o Carlos e outros profissionais do município. Eles fizeram um trabalho interessantíssimo, levando para o Ministério da Saúde algumas conferências que aconteceram em Brasília, como era que estava a experiência naquele município. Então, a gente teve e tem muito a caminhar, mas a gente fez um trabalho naquele município que abriu o leque da telesaúde em uma vez. Eu acho que o caminho, esses desafios são muitos, mas é necessário enfrentar esses desafios. Tem uma pergunta ou comentário, não sei.
uma participação de Carlos Cassioli, né, Carlos? Onde você coloca a importância da utilização da ferramenta da teleconferência para a profissionalização e especialização de profissionais de diversas áreas. E a população só sai ganhando com isso de forma mais capacitada, né? Então, com certeza, Carlos, essa ferramenta ela tem sido hoje muito trabalhada, principalmente, né, do ponto de vista das especializações. Vários cursos de especialização, e na própria graduação, 20% de alguns módulos, de alguns conteúdos curriculares, eles têm sido trabalhados nessa ferramenta também. E eu acho que a gente precisa realmente avançar, né? O país precisa investir muito nisso, para que garanta realmente uma maior acessibilidade de quem está em áreas distantes e a gente consiga, de fato, ter profissionais mais capacitados de forma mais rápida, né? E eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que dá essa oportunidade sim. Obrigada pela participação. Professora Lucélia, parabéns pela palestra, muito obrigada por sua contribuição, por sua colaboração. Eu passo para suas palavras finais e, na sequência, a gente já está encerrando pelo seu horário e por conta realmente de que a gente já está no time. Então, muito obrigada mesmo por suas considerações. Eu passo só para sua fala final. Obrigada a todos pela participação. Acho muito essa oportunidade de estar divulgando um pouco do trabalho que a gente desenvolveu nesse processo de implantação da telesaúde no estado de Alagoas. São dados que precisam ser aprimorados através de outras pesquisas, e eu acredito que essa pesquisa vai abrir um pouco o leque de outros profissionais que trabalham nessa linha. E a gente agradece muito a oportunidade à FAPEAL, à Universidade Estadual de Ciências da Saúde, ao CNPq e ao Núcleo Estadual de Telesaúde, pela oportunidade mesmo de tanto atuar na implantação desse projeto, como de estar aqui mostrando um pouco desse resultado, e estimular, né, para quem gosta dessa área, que realmente siga em frente, que a gente precisa, de fato, de outros estudos que possa dar um maior leque de compreensão da implantação da telesaúde para contribuir com a Alagoas e também com o Brasil. Obrigada pela oportunidade, Rosalinha.